início às atividades da noite, nós vamos fazer aqui o nosso evento, Relações Interpessoais na Universidade, Estratégias para a Saúde Mental. Então, prezados membros da comunidade universitária, profissionais da área de saúde, demais convidados, sejam todos muito bem-vindos. Esse evento é mais uma realização do Grupo de Acolhimento da UEL, com o apoio especial do GEP, Grupo de Estudos em Práticas de Ensino. O Grupo de Acolhimento da UEL é composto por representantes da Reitoria, da Prograde, do SEDEC, Ciatox Londrina, GEP, FOP, NAC, NAD, Clínica Psicológica da UEL, Colegiado de Psicologia da UEL, além da participação de alunos e docentes. O nosso objetivo é fortalecer o vínculo entre os profissionais da área da saúde da universidade e os diversos serviços especializados voltados à saúde mental da UEL e à comunidade universitária. Nós lembramos que na manhã de amanhã teremos outro evento na sala 201 do CCB, também promovido pelo Grupo de Acolhimento, um evento passividade, assertividade e agressividade restrito aos docentes da nossa comunidade. Esperamos que seja uma noite de reflexões e de muita aprendizagem. Sintam-se todos muito acolhidos. Eu gostaria de convidar para fazer uso da palavra a professora doutora Juliana Bahia Dascal, presidente do GEP, Grupo de Estudos em Práticas de Ensino. Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de vocês. Essas discussões só são feitas graças à presença de vocês e, claro, com a professora Kika que está aqui. Eu queria falar que o GEP tem muito orgulho e muito empenho em fazer essa atividade com vocês. A gente já vem há algum tempo discutindo questões relacionadas à formação docente e é essa discussão que a gente quer aprofundar junto com o Grupo de Acolhimento. Então sejam bem-vindos, muito obrigada pela presença de todos. Obrigada, professora. Agora eu gostaria de convidar a professora doutora Marta Regina Gimenez Fábio, pró-reitora de graduação da Universidade Estadual de Londrina, nesta ocasião representando o magnífico reitor, professor doutor Sérgio Carlos de Carvalho, a pró-reitoria de graduação Prograde e o Grupo de Acolhimento da UEL. Boa noite a todos. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos e principalmente à professora Maria Cristina, que agora intimamente já estamos chamando de Kika, né? Que gentilmente aceitou, né, este convite. E ressaltar que esta atividade de hoje... Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Que esta atividade de hoje é uma continuidade de uma ação que nós iniciamos em 19 de setembro, com um evento que teve como tema o sofrimento psíquico. O Grupo Acolhimento, representado por todos os grupos e subgrupos já nomeados pela professora Ana Márcia, se aproximou numa ação de integração e coletividade para tentar unir forças para um atendimento mais efetivo da comunidade universitária, né? Temos clareza que as nossas forças ainda são bastante limitadas, né? Não atendemos como gostaríamos as demandas que são apresentadas por nossos estudantes, pelos nossos técnicos, pelos nossos docentes. Mas entendemos também que ações como essa atividade que vamos desenvolver hoje, que foi patrocinada pelo GEP, que é um grupo importantíssimo na instituição, que lida com a formação continuada de docentes, é fundamental, porque ela expressa movimento, expressa intencionalidade, expressa desejo de fazer algo. E é isso que a instituição tem tentado, né, desde que organizamos o Grupo Acolhimento, que nada mais foi que uma aproximação de atividades e grupos que já desenvolviam atividades nessa instituição. Então, estamos muito felizes com a possibilidade, mesmo que a ocasião seja
bastante difícil, porque estamos na finalização do ano letivo e todos nós estamos com inúmeras outras atividades sendo desenvolvidas nas nossas salas de aula, nos centros. Mesmo assim, agradecemos todos aqueles que fizeram nesta noite a opção de vir e criar um espaço de discussão, de escuta, né, de reflexão sobre as condições que temos vivido cotidianamente e que tem nos afligido intensamente. Então, desse modo, em nome da instituição, em nome da reitoria, em nome da pró-reitoria de graduação, que é o nosso espaço de trabalho neste momento, agradecemos imensamente e desejamos que esta seja uma noite de reflexões, né, e de calma. Calma no sentido de escutar e dar um tempo para pensar a própria existência, a nossa existência diante de tantas ações que temos que desenvolver dia a dia. Então, muito bem-vindos e estamos muito felizes com a sua presença, o seu aceite, professora Kika, e no aguardo da sua fala. Muito obrigada. Bom, então eu tenho a honra de convidar o professor Caramês para proferir a palestra, a professora doutora Maria Cristina Pereira Lima. A professora Maria Cristina Pereira Lima possui graduação em Medicina pela Unesp, mestrado em Ciências Médicas pela Unicamp e doutorado em Medicina Preventiva pela USP. Ela possui formação em Psicodrama Terapêutico pelo Instituto Sede Sapienza. Concluiu um pós-doutorado no Center for Addiction and Mental Health, em Toronto. Defendeu livre docência em saúde mental pela Unesp em 2012. É professora adjunta na Faculdade de Medicina de Botucatu, Unesp, tendo experiência na área de saúde mental. É vice-diretora da Faculdade de Medicina de Botucatu. É bolsista em produtividade pelo CNPq nível 2, pelo período de 2011 até 2020. Os temas mais frequentes na contextualização da produção científica são epidemiologia, transtornos relacionados ao uso de álcool, violência entre estudantes da área da saúde e educação médica. E nas raras horas vagas, ela costura e faz crochê. Seja muito bem-vinda à nossa casa, professora. Então, boa noite a todos, a todas. Assim, para mim é um prazer estar aqui e dividir aí algumas reflexões com vocês. Eu fiz uma excelente viagem, Botucatu é a 4 horas daqui, então eu contei para as pessoas que eu dormi 2 vezes. Entre um sono e outro, eu contei minha vida para o seu Nildo, e entre um sono e outro, ele contou a vida dele para mim, e eu nem senti, a hora que a gente viu, já estava aqui. Então, eu vou falar um pouco para vocês. Essa foi a encomenda, né? Eu acho que, em parte, né, eu vou conseguir atingir aí o que foi encomendado, mas talvez na discussão surjam outras questões. Então, eu sou uma pessoa implicada com os adjetivos, né? Eu gosto dos substantivos porque eles são a substância daquilo que eu acredito que a gente tem que pensar. Então, eu vou tentar falar principalmente de relações, de universidade e de saúde mental, ok? Se a gente vai falar de relações, eu tenho que falar um pouco de quem sou eu. Então, essa sou eu. Né? A minha mãe ainda me vê assim, com 5 anos, no jardim da casa do meu avô. Tá? Essa é uma foto que a gente achou naqueles binoclinhos. Quem tem menos de 40, então é a ideia que eu estou falando. Tá? Mas são uns binoclinhos e é uma coisa muito questionadas. E é uma coisa engraçada porque tem algumas flores que eu gosto muito. Né? E quando a gente achou esses binoclinhos na casa, né, lá na casa da minha avó, eu vi no jardim do meu avô, a foto é maior, né, que tem no binoclinho, essas flores. Né? Então, quem que nós somos? Né? Nós somos constituídos pela nossa história, até por pedaços que a gente não lembra.
tá? Então, e minha mãe ainda me vê desse jeito, tá? E eu sou da geração engole esse choro, tá? Essa é uma frase que uma professora da Unesp soltou esses dias e que eu achei muito boa, porque eu realmente sou da geração engole esse choro. Que os pais diziam, assim, quando tinha acontecido alguma coisa que tinha dado errado, né, aquela era a cultura, né, assim, eu não tinha que chorar, né, eu tinha que engolir aquele choro e tocar a bola para frente. E isto é uma marca, né, é uma marca de uma geração, é uma marca de algumas pessoas. Eu estudei a minha vida praticamente toda na escola pública e isso também na periferia de São Paulo, eu sou originalmente da periferia de São Paulo, então isso também marca. Mas aí essa daqui, que é aquela que a minha mãe vê ainda hoje, tem que se relacionar com essa aqui, que é um desenho que a namorada do meu filho fez, tá? Para mim no meu aniversário em 2014, ela me deu de presente esse desenho. Ela trabalha com animação e ela fez essa pessoa que é um cabeção, vocês vão ver, tá? O tamanho do cabeção, tá? Ela desenha assim, mas na verdade esse cabeção está um pouco maior. E eu tô, do que os desenhos dela, né? E eu, em cima está escrito assim, oba, acho que é mais um ano cheio de planos, né? Porque da filha da Dona Teresa, que é da geração engole esse choro, não é isso que acontece entre eu e os meus filhos. Então, se o meu filho fala, como falou para mim no meio da faculdade, mãe, eu acho que eu vou largar a faculdade. Eu escuto por que ele fala que vai largar a faculdade e qual que é o plano, qual que é ufa, mais um ano cheio de planos. Qual que é o plano dele? Quer dizer, a gente tem que ter alguma coisa que motive a gente na vida. Eu não vou falar para ele, engole esse choro, você vai terminar essa faculdade, pronto, acabou. Mas assim, qual que é o seu plano? Qual que é o seu projeto? E aí eu sou esse ser que veio de uma outra geração, né, foi criada pela minha mãe, onde o pai dela não dizia engole esse choro, ele olhava feio e ela entendia que não cabia chorar, e em face com essa outra geração que quer encontrar um sentido nas coisas e quer encontrar um sentido na vida e que tem toda a razão. E aí quem são vocês? A rádio aqui, colei da rádio, disse que aqui tem quase 24 mil pessoas. São 13 mil alunos de graduação, 6 mil de pós, 1.500 docentes e 3.500 técnicos. Quem aqui é aluno de graduação? Por favor, levanta a mão. Ok. Aluno de pós? Servidores e servidores docentes. Nós temos um público bem equilibrado aqui, né? Isso para quem é psiquiatra é bom, né? Um público equilibrado. Quem aqui é da área de humanas? Humanas? Isso. Normalmente tem uma confusão nisso, porque assim, eu não pergunto quem é da área da saúde, né? Da área da saúde tem exatas, humanas e biológicas, mas eu pergunto já. Quem é da área de humanas, de exatas? Tem alguém? E biológicas? Da saúde? Quem é da área da saúde? Já. Oi? Não, sou de humanas e saúde. É humanas e saúde, é uma questão de psicologia, humanas e saúde. Muito bem. Então, eu espero que se surgir alguma dúvida, a gente possa olhar na discussão aí, tá? Então, vamos lá. Bom, se a gente for falar de transtorno mental, e eu vinha conversando com as professoras, esse daqui é um material que saiu, é um fruto de dados da OMS, do INSS e do estudo lá de São Paulo. Eles dizem o seguinte: transtorno mental é mais comum do que você imagina. Então, 1 em cada 10 pessoas no mundo sofre de algum distúrbio da saúde mental. 1/3 da população mundial sofre de ansiedade. Depressão afeta em torno de 16%, vamos arredondar para 15% da população. Mais de 80 mil brasileiros estão afastados do trabalho por depressão.
E ontem saiu na Folha de São Paulo falando que o desemprego está aumentando o sofrimento mental, mas não deu tempo de eu pegar e trazer esse dado aqui para a aula. Depressão hoje é a principal causa de afastamento de trabalho no mundo. Tá? Um estudo que foi feito pelo pessoal lá da USP com as megacities, as grandes cidades, São Paulo, Tóquio, Nova York, México, eles observaram que cerca de 30% da população tem algum tipo de transtorno mental. E a maior parte disso, 20%, na parte significativa disso, é de ansiedade. Tá? Bom, então as pessoas estão adoecendo. Tá? Por que as pessoas estão adoecendo? Tá? Bom, uma das causas possíveis das pessoas estarem adoecendo é o modo como a gente faz o diagnóstico. Tá? Se alguém gosta de uma boa encrenca, como dizem meus filhos, de uma boa treta, leiam sobre o diagnóstico em psiquiatria. Eu sou psiquiatra, eu não tenho outra ferramenta, mas é parecido com você apertar um parafuso com uma chave de fenda que não é exatamente para aquele parafuso. Então você tem que ter a noção de que a chave de fenda que você está usando, ela não é perfeita. Ela funciona, mas ela não é perfeita. E por causa disso, você pode desistir de apertar os parafusos, mas você pode apertar os parafusos com cuidado. Porque pode escapar, machucar o seu dedo e pior, espalhar o parafuso. Tá? Então, como psiquiatra, eu reconheço que é a ferramenta que a gente tem, mas ela está longe de ser adequada. Aqui a gente tem o que aconteceu em relação à classificação internacional das doenças. Até mais ou menos depois da Segunda Guerra, até um pouco antes da Segunda Guerra, as classificações da Organização Mundial de Saúde, elas eram praticamente listas de doenças. Tá? E por que elas eram listas de doenças? Porque as pessoas morriam muito. Elas morriam de muitas doenças infecciosas, as mulheres morriam no parto. Então, as crianças morriam, enfim, como ainda morrem em vários lugares do Brasil, de doenças infecciosas. Então, o interesse da Organização Mundial de Saúde era combater a mortalidade. Não queria que as pessoas morressem tão jovens. A partir da Segunda Guerra e com o desenvolvimento da medicina, as pessoas já não morrem das doenças infecciosas e as pessoas começam a ter doenças crônicas. Então, as classificações como tábuas de mortalidade, elas já não eram mais úteis. E aí começa-se a fazer classificações das doenças para as doenças crônicas. Tá? Bom, na psiquiatria isso acontece, para a saúde mental isso acontece de uma maneira parecida. Tá? Então, até a Associação Psiquiátrica Americana, eles estavam descontentes com a classificação internacional das doenças e eles começam a estabelecer grupos de trabalho para fazer o diagnóstico, tá? Para fazer critérios diagnósticos. Isso no DSM-1, no DSM-2, ele não antagoniza muito com as classificações, mas vai ser aqui na década de 80 que começa uma primeira modificação na psiquiatria. Para conseguir que os psiquiatras falassem a mesma língua, tá? Os critérios passam a ser critérios descritivos. E é isso que vai acontecer até 2013, e é isso que a gente vive hoje. Tá? Então, o modo como a psiquiatria mundial faz os diagnósticos são listas de sintomas. Isso foi útil, foi muito útil quando a gente fala de transtornos mentais graves. Quando a gente fala da esquizofrenia, se vocês pensarem num espectro de cores, tá? Que vai do branco até o preto, passando por vários tons acinzentados, nessa aquarela, vamos chamar assim, uma pessoa que tem esquizofrenia é um transtorno mental muito grave e potencialmente incapacitante. Então, para esses diagnósticos muito graves, em que as cores são muito fortes, foi útil e não mudou muito. Mas para aquele sofrimento que é do cotidiano, para depressão, para ansiedade, para transtorno de somatização, o que a gente tem a partir de então é uma grande encrenca. Então, o que acontece? Os residentes, então, tem os residentes da psiquiatria que vêm discutir caso nenhum.
Aí os residentes do primeiro ano, né, já são médicos formados, mas estão ali tentando se ajeitar com o grifo, né, o grifo, com a chave de fenda que é a psiquiatria. Quando eles vão contar para o paciente, eles falam assim, eu acho que esse idoso está com uma oscilação do humor muito grave. Aí fala, o que aconteceu? Aí olha a história. Ele senta junto com um idoso de 80 anos para ouvir a história. Aí esse idoso, que é da história da gente, é bom. Então, ele começa a contar da infância dele. Aí ele sorri, ele conta da infância, do pai e da mãe. Aí ele vai falar da esposa dele, que adoeceu, ficou tanto tempo na cama e morreu. Aí ele chora. Aí ele vai falar dos filhos que querem que ele vá morar um com o outro e fica irritado. E o residente chega para mim e fala que este senhor, absolutamente saudável, certo? Ele está com uma oscilação muito grave do humor. Por quê? Se o residente pegar os critérios do DSM-5 e olhar ali a ferro e fogo, ele tem toda a razão. Ele fica 1h30 com aquele senhor. Eu não sei quem aqui já teve a oportunidade de contar a própria vida para alguém desde pequenininho. Isso é uma experiência muito valiosa. Quem já teve terapia sabe a aproximação do que é isso. É uma experiência muito valiosa. Esse idoso que nunca teve isso, que é um cara da ferrovia lá em Botucatu, aposentado, que viu todo o trabalho da vida dele com a estrada de ferro, hoje absolutamente destruído, né? Assim, ele tem a oportunidade de contar a vida dele, ele vai se emocionar. Então, esse é um problema que a gente tem nas classificações. Avançamos muito. Então, a homossexualidade deixou de ser uma doença mental em 1992 e o critério mais recente tirou todos os transtornos da esfera sexual, enfim, dessa classificação. E a gente tinha alguns absurdos, né? Por exemplo, a masturbação no século XIX, ela era considerada uma doença mental, tá? Veja, depois disso, tem uma outra época em que se acredita que a masturbação leva à doença mental. Mas aqui no século XIX, acreditava-se que ela era uma doença. Ela era uma doença grave. E o que as pessoas faziam? Continuavam se masturbando, mas não voltavam para o médico, tá? Então, a classificação, ela interfere nos comportamentos. Hoje, mais do que nunca, por conta da informação que a gente tem. Então, uma parte dessa elevação diagnóstica provavelmente tem a ver com as classificações, tá? Essas classificações, elas deram origem a uma brincadeira que saiu publicada, isso é uma revista de verdade, tá? Um jornal de ética médica, saiu publicado em 92, tá? Como uma crítica às classificações, os autores, né, esse autor aqui, ele tem uma proposta de classificar a felicidade como uma desordem psiquiátrica. Não só a felicidade, mas a paixão também se encaixa aí. Como é 92, não dá mais para escrever uma carta ao editor sugerindo, mas olha o que ele diz. A felicidade não é estatisticamente normal. Então, o normal, do ponto de vista da curva de Gauss, é as pessoas estarem infelizes ou de alguma maneira insatisfeitos. Então, não é estatisticamente normal. Quando você está feliz, você tem batedeira, tem taquicardia, você tem risos imotivados, você tem uma alteração sinestésica, você tem uma leveza, né? Quando você está apaixonado também é isso, né? Você tem um funcionamento cerebral alterado, você tem um prejuízo da crítica. As coisas que a gente faz quando a gente está apaixonado, a gente só conta para os amigos. Enquanto está a paixão, você conta para o mundo. Depois que passa, você só conta para os amigos. Então, esses autores, é um artigo longo em que ele pega a classificação, é irônico, mas não deixa de fazer a gente pensar como a felicidade seria, e ele dá para acabar com a piada, né? Ele chama de transtorno afetivo subtipo prazeroso. Tá? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa questão dos diagnósticos, tá? Mas, paralelamente a essa questão dos diagnósticos, surge um conceito de alguns psiquiatras ingleses e de um brasileiro já falecido, que tem uma sinonímia, tem vários nomes para isso, mas que é de sofrimento psíquico.
O que nós vamos chamar aqui de sofrimento psíquico e transtorno mental comum? Nós vamos chamar assim, é uma condição em que existe uma incapacitação, eu tenho sintomas, na maior parte das vezes, depressivos, ansiosos, de somatização, tá? Posso até ter isso num grau maior de intensidade, mas isso não significa necessariamente doença mental, ok? E quando a gente fez lá em Botucatu, nós fizemos 4 levantamentos, a gente está tentando fazer um ano que vem, vamos ver se a gente consegue. Nós fizemos um levantamento em 2002, 2006, 2011 e 2013. Nesses levantamentos, o que a gente usou? A gente usou um questionário que a Organização Mundial de Saúde tem, que tem 20 questões, tá? E que, a partir dessas 20, para que servem essas 20 questões com respostas tipo sim e não, tá? Serve para saber se a pessoa está sofrendo. Se ela responder sim para um número X dessas questões, quando foi desenvolvido o instrumento, o que ela deveria? Ela ganha um diagnóstico? Não. Alguém de saúde mental tem que sentar com essa pessoa e conversar sobre a vida dela. Na Unesp, o pessoal incluiu isso no exame periódico, o exame, né, que o trabalhador tem que fazer periódico. E aí, como eu conheço o instrumento, eu roubo, tá? Eu roubo porque normalmente eu vou fazer exame periódico, eu estou com pressa. Eu já estou em terapia, já sei onde são meus nós. Então, eu começo a fazer, eu começo a contar. Falo, ixi, vai dar mais de 8 aqui, a doutora Vânia vai querer conversar comigo. Eu já pulo aquilo, porque claro, né, os milhares de trabalhadores da Unesp não sabem disso, eu acho. Né? Mas, esse instrumento, quando ele é entregue, ele é respondido adequadamente, ele é um sinalizador de que você está em sofrimento. Pode ser que você tenha um transtorno obsessivo compulsivo. Pode ser que você tenha uma síndrome do pânico, tá? Mas pode ser que você tenha excesso de trabalho, que você esteja passando por um divórcio, que você esteja com um filho que está doente, ou um filho que está usando droga, ou que na Unesp, nós, pelo 2º ano consecutivo, nós não sabemos se vamos ter 13º. Quem é CLT sabe que vai ter 13º, que a multa é brava. Mas o grosso da tropa, que é de servidores públicos, nós não sabemos se nós vamos ter 13º. Então, tem gente que está com dívida na faculdade do filho. Então, é esse o sinalizador, certo? Tá? Existe um sofrimento, mas que não é necessariamente doença mental. E por isso, tem alguns psiquiatras que dizem que essa é uma fragilidade desse instrumento. Eu acho uma fortaleza dele, tá? Porque ele me dá uma dimensão do quanto eu tenho de pessoas que estão em sofrimento e que estão precisando de alguma coisa. Esses são os números lá dos alunos do curso de medicina, tá? Sempre em torno de 40%, 44%, para quem curte aí intervalo de confiança e tal, tá? Tem aqui os intervalos de confiança que mostram que essa é uma medida mais ou menos estável. Um levantamento parecido, feito com mulheres na favela da Rocinha, na década de 90, deu 35%. Tá? Então, assim, veja, em mulheres isso é mais alto, em pessoas mais pobres é mais alto. Para isso ter acontecido lá na Faculdade de Medicina, e lembrando que até 2013 a gente não tinha o ingresso pelas ações afirmativas, tá? Então o nível socioeconômico, o poder aquisitivo era muito elevado, isso nos fez pensar o que nós estamos fazendo com nossos alunos, tá? O que a gente faz com eles. Tá? E alguma coisa a gente deve estar fazendo, porque essa é a curva, tá? Aqui a gente tem o primeiro ano, em 2002, 6, 11 e 13, tá? Então, cada um dos anos do levantamento, e você vê que tem uma síndrome do meio, tá? O nosso curso, diferente de vocês, a gente não conseguiu mudar muito o curso, ele é um curso misto, mas ele ainda é fundamentalmente tradicional, tá? A gente está com uma reestruturação para o ano que vem, que acho que vai mudar muito,
Mas aqui no meio, tá, a gente tem a hora que esse sofrimento psíquico se eleva. Uma revisão que saiu ano passado, né, na Revista Brasileira de Psiquiatria, eles fizeram uma revisão de problemas de saúde mental entre estudantes de medicina e fizeram, né, além da revisão sistemática, fizeram uma meta-análise. E aí eles tinham 25 estudos sobre depressão, 13 sobre transtorno mental comum, que é um dos nomes que se dá para transtorno psíquico, sofrimento psíquico, perdão, síndrome de burnout, uso problemático de álcool, estresse, problemas relacionados ao sono, ansiedade, tá? E essa daqui é a medida, né, em torno aí tirando o burnout, né, que a prevalência é pequena, em torno aí de 30% dos alunos, né, essa é a medida resultante aí do estudo, tem algum problema de saúde mental. Com relação ao álcool, acho que é legal falar para vocês que assim, os universitários, é muito parecido o uso problemático de álcool, a dependência, é muito parecido nos vários cursos, e mesmo para quem está fora da universidade. Tá? A população, em geral, fica chocada, né? Você, os universitários de tal lugar, né, bebem muito, tal, porque esperava que porque está na universidade bebesse menos, não sei. Mas os dados, quando você compara a população universitária e não universitária, o uso de álcool é parecido, a dependência é parecido, isso tudo é muito parecido. Bom, sabemos então que a população adoece, que a gente sofre, e o que faz, né, o que leva a gente a sofrer, para tentar pensar um pouco nas estratégias. Esse aqui é um estudo bem interessante do pessoal lá do Rio de Janeiro. Eles fizeram o seguinte: em 99, eles fizeram o primeiro levantamento entre os servidores da universidade, tá? Lá no Rio. E eles viram que em 99, pessoas que estavam com transtorno mental comum, com sofrimento psíquico, eram pessoas que tinham eventos vitais estressores, eventos de vida, tá? Pregressos, então, morte de algum familiar, algum problema de dívida, né? Tinham sido vítimas, tá, de um assalto, sequestro relâmpago, tinham um baixo apoio social, tá, e tinham circunstâncias domésticas na casa, desemprego, alguém na casa que tinha problema com dependência de álcool, drogas, ou um adulto doente na casa. Ter um adulto doente na casa multiplica por, tem estudo que fala em 4, tem estudo que fala em 8 vezes a chance de você estar mal psiquicamente, tá? E lembrando, quando eu falo mal psiquicamente, é algo reativo, tá? Não é uma doença. Bom, aí eles fizeram o seguinte: 2 anos depois, eles olharam quem não tinha transtorno mental comum em 99 e passou a ter em 2001, tá? O que aconteceu com essas pessoas nesses 2 anos? E a medida era: tinham sido vítimas de alguma violência urbana ou estresse no trabalho. Isso é legal porque são funcionários públicos, assim, estáveis, tá? Mas que o estresse no trabalho estava fazendo com que eles sofressem, tá? Psiquicamente. Bom, mas não são só os funcionários públicos que estão sofrendo. Lembra daquele primeiro diapositivo lá, mostrando, né, que no mundo a prevalência está elevada? Então, o que é que está nos fazendo sofrer? Tá? Esse é um professor da Unicamp, que ele fala que ele fala um pouco sobre a contemporaneidade e a pós-modernidade. Tá? Então, ele fala assim, que o diagnóstico psiquiátrico hoje é um modo como nós expressamos o nosso desconforto e mal-estar, e a maior parte deles inerente à vida, tá? Então, as pessoas não chegam e falam assim: hoje eu não estou boa, eu acordei bem, mas agora eu estou mal. Não fala assim. A pessoa fala assim: hoje eu estou meio bipolar. Gente, quem sabe o que é o transtorno bipolar não fala uma coisa dessas. É muito sofrido, é uma doença muito grave, muito incapacitante, e que a pessoa ela pode ficar muito bem,
usando medicação, fazendo psicoterapia, tendo apoio familiar, tá? Mas hoje, veja, eu prescrevo metilfenidato para criança que precisa de metilfenidato. Mas a quantidade de gente que chega para mim pedindo Ritalina para as crianças, essa criança não pode ser mais inquieto, entendeu? E aí a gente vai falando para a mãe, falando assim, olha, mas aonde que ele está inquieto? Ah, ele está inquieto na missa. Ele está inquieto na casa da minha mãe. Ele está inquieto no culto. Ele está inquieto na aula. A aula de quê? Na aula de educação física? Na aula de educação física ele é ótimo, tá? Quer dizer, uma criança que tem déficit de atenção e hiperatividade, ela terá déficit de atenção e hiperatividade em todos os contextos, tá? Então, a gente, é muito dramático. Uma criança que tem TDAH e que a gente medica, a criança chega e fala assim, eu estou mais feliz, eu consigo brincar agora, eu consigo montar, tira foto do Lego que ele montou, porque ele consegue permanecer. Mas a quantidade de mães que chegam pedindo para a gente, de professoras que encaminham crianças para a gente para tomar Ritalina, é um absurdo. Então, hoje, as pessoas expressam o seu sofrimento como um diagnóstico. E por que elas fazem isso, né? Quer dizer, na pós-modernidade, quais são as características deste tempo que impactam o comportamento da gente? Então, como é que é esse tempo? E aí, a geração igual esse choro, todos nós temos que lidar com isso. Bom, a pós-modernidade tem, segundo alguns autores, né, o Bauman é o mais conhecido dele, mas é um tempo altamente tecnológico, veloz, excessivo, desregulamentado, a gente estava discutindo, e narcisista. Então vamos lá, vamos ver cada um desses. Então, tecnológico, tá? A gente tem coisas que são ótimas, né, como a possibilidade de estender o nosso olho, né, a nossa escuta, da gente conseguir identificar outros problemas que a gente não tinha, da gente facilitar a vida das pessoas, tá? Mas a relação que a gente tem, quem viu esse filme? Não tá não. 2001, Odisseia no Espaço. Então eu recomendo, porque essa era uma outra relação que a gente tinha com a tecnologia. Quer dizer, a tecnologia estava chegando aí, né, quando o Kubrick faz o filme, e tinha, sem dar um spoiler, tá? Isso está no sinopse do filme, e tinha um robô que assume o controle, né, um computador que assume o controle das coisas. Então, era essa a nossa relação com a tecnologia. E quem assistiu esse outro? É uma outra relação com a tecnologia, que também sem dar muito spoiler, tá? Ele se apaixona, né? Enfim, vamos resumir aqui, ele se apaixona por um robô. Então, nós estamos num tempo em que antes a gente tinha medo da tecnologia nos assombrar e nos controlar, e hoje a gente se apaixona por ela. E isso marca uma diferença entre as pessoas. Quando a gente diz na saúde que 90% dos problemas de saúde podem ser resolvidos na atenção primária com a tecnologia que pertence à atenção primária. A gente ainda tem amigos que falam assim, como assim tecnologia na atenção primária? Você acha que dá para ter um tomógrafo no postinho? Né? Porque não entende que a tecnologia de atendimento é uma tecnologia, só vê a tecnologia como esse super-olho. Então, a pós-modernidade é tecnológica. Ela é veloz. Eu achei isso aqui tão bonitinho. Ensina como fazer, tá? Como preencher o destinatário do envelope. Tá? Quem recebeu uma carta aqui que não foi cobrança no último ano? Levanta a mão. Olha só, temos ali uma resistência. Tá? A gente recebe cobrança, aquelas que a gente não conseguiu colocar em débito em conta, né? E nem mandar por e-mail, tá? Mas assim, uma carta pessoal é uma coisa muito rara. O que a gente tem? O Twitter. Então, eu tenho 280 caracteres, e aí eu tenho 280 caracteres para falar tudo, tá? E o que a gente quer, né, dos alunos, dos filhos, de nós mesmos? Que a gente sente e leia Guerra e Paz. Não é? Então, é um
outro jeito da gente se relacionar. E tudo isso, toda essa velocidade, ela é altamente ansiogênica. A nossa relação com o tempo, ela mudou muito e ela tem sido, ela tem provocado muita ansiedade, tá? Esses dias eu estava participando de uma oficina, né, como professora participando de uma oficina, e a gente tinha que recortar figuras do núcleo de apoio pedagógico lá que a gente tem. E a gente tinha que recortar figuras de uma revista. E foi um negócio tão engraçado, eu estou na vice-diretoria. Então, assim, eu falo que tem gente que quando tem cargo, fica com o ego inflado, né? Eu fiquei com o super ego inflado. Eu não posso fazer nada errado, tem alguém olhando, né? Aí, tinha uma figurinha de uma lesma, mas era uma lesma muito lindinha, gente, colorida e tal. E eu recortei, porque tudo que eu quero hoje é slow, sabe? Eu quero desacelerar, quero poder fazer as coisas com mais calma. E aí, nós compusemos um cartaz. E uma amiga minha leu aquilo, assim, foi ver as figuras, e a hora que ela viu a figura da lesma, ela falou assim, e a gente tem que acelerar os processos, porque a gente está indo muito devagar. Foi como ela viu. Né? Então, isso é altamente ansiogênico. E isso é tão ansiogênico porque, assim, os alunos e nós, professores, e eu imagino que, em parte, isso seja de toda a sociedade, né? Você quer tirar uma nota boa, você quer que seu artigo seja publicado. Só que é difícil você sentar e ler e pensar sobre aquilo. É difícil porque nós estamos num tempo que é muito veloz. Tá? A gente tem um excesso de informações. Né? Eu não consegui achar a fonte dessa imagem, né? Não consegui colar aqui o site, mas eu achei ela absolutamente assustadora, porque ela fala que em 60 segundos, né? E aí eu vou ler um pouquinho para vocês, porque está longe, em 60 segundos, 168 milhões de e-mails são enviados. 70 domínios são registrados na internet. Sei lá, aqui tem música, enfim, é um tempo muito excessivo. A gente recebe muita informação. Eu desde as eleições passadas, por razões óbvias, que eu não vou entrar no mérito, eu fiz um compromisso comigo mesma que eu só ia repassar uma informação que eu lesse, tá? Ou seja, eu sou a última a repassar qualquer coisa, sério. Porque as pessoas repassam uma coisa muito interessante e tal. Quando eu li, já em todos os grupos que eu estou, alguém já passou antes. Ou as pessoas estão fazendo leitura dinâmica, ou elas estão realmente repassando sem ler. Porque a quantidade de informação que a gente recebe é muito grande. E aí é muito difícil você minerar, é uma mineração de informação. E tem um agravante, eu tenho um sobrinho que ficou esse semestre em casa fazendo cursinho. E é um sobrinho mais distante, né, filho do meu irmão, tal, que a gente não tinha muito contato. E ele estava prestando vestibular, e eu falei para ele, vamos ver o filme do Queen? Né? Ele gosta do Queen, falei, vamos, a gente precisa distrair um pouco, tá, não sei o quê, vamos lá. Tá? E a gente foi. Eu gosto do Queen, ele gosta do Queen. Aí quando a gente estava voltando do cinema, ele falou assim para mim, Tia Kika, tem um pedaço daquele filme que eu sei que é verdade. Aí eu falei, por quê, né? Aí ele falou assim, porque eu vi no YouTube. Gente, aquilo para uma tia, professora universitária, que foi morte. Porque assim, o YouTube agora atesta o que é verdade. Aí assim, eu já decidi, de Natal ele vai ganhar a biografia lá do Queen. Porque assim, gente, não é possível que a referência seja o YouTube, entendeu? Enfim, tá? Mas ele é só um menino jovem e tal, tá? Com um pai que adora o YouTube. Bom, a pós-modernidade também é um tempo de desregulamentação. Então, nós estamos vivendo um tempo, por conta das liberdades individuais, as pessoas estão com uma certa ojeriza ao politicamente correto e abriu-se a caixa de Pandora para os horrores, tá? Então, é um tempo, em parte,
né? Quem advoga o Estado mínimo, advoga por mais desregulamentação. Então, essa é uma característica, né, que os antropólogos, os sociólogos estão falando do nosso tempo. E a desregulamentação, ela tem, claro, é uma coisa boa, né? A gente defende as liberdades individuais, mas como as pessoas precisam de algum norte, a gente tem tido uma ascensão, tá, de alguns governos de matiz autoritário. Tá? Então, para dar um exemplo aqui, extrema-direita volta ao poder na Áustria. Tá? Na França, o Macron, né? Enfim, na França também não tinha muita saída. E nas eleições majoritárias, o ano passado, já estou fazendo um luto de 2018, nas eleições para presidente, tá? Independente de quem foi o meu voto, uma parte significativa da população brasileira votou no grande pai Bolsonaro, que vai implantar a lei e a ordem, e uma outra parte votou no candidato que representava o Lula, que era um outro pai. Então, poucas pessoas que eu conheço leram o programa. Poucas pessoas os dois programas. Poucas pessoas que eu conheço na área da saúde leram os programas na área da saúde, né, dos meus amigos da saúde. Então, existe uma necessidade de uma ordem que venha e ponha a ordem por mim e resolva o problema por mim. Então, esse é o tempo que nós vivemos. E aí, essa desregulamentação faz com que algumas autoridades, por exemplo, a autoridade do professor, na minha época, voltando à geração igual a esse choro, era inadmissível que um aluno afrontasse o professor dentro da escola. Isso era inadmissível. Eu não quero dizer que não haja relações autoritárias, né? Essas coisas existem, eu vou falar um pouco delas aqui. Tá? Mas essa desregulamentação faz com que a extrema-direita, né, que tem um matiz mais autoritário, ou os autoritários da extrema-direita e não os da esquerda, enfim, que estão aí chegando ao poder. Tá? E narcisista. Tá? Então aqui eu acho que é mais ou menos comum, né? As pessoas sabem, né, que o narciso fica apaixonado pela própria imagem e ele se afoga buscando a própria imagem. Tá? Isso até acontece hoje com a gente nas redes sociais. Tá? Quer dizer, a gente tem uma imagem a zelar. Eu estava falando, né, aqui no caminho, né, que eu tenho um C3. Né? Eu tenho um C3 que já tem quase 9 anos. Eu preciso trocar o C3 por razões de segurança, porque está me fazendo gastar muito. Mas eu tenho amigos que chegam e falam assim: Kika, uma professora universitária com C3 com quase 10 anos, isso não é caro de médica. Gente, isso é um absurdo, a gente não perde amizade porque a gente tolera, né? As pessoas, os amigos a gente bebe e fala essa bobagem, mas isso é uma coisa narcisista. Eu preciso trocar de carro porque ele não tem airbag, ele é um carro inseguro, não porque ele não é um carro. O que é isso, né? Bom, e aí eu acho isso aqui muito bonitinho, é um teste, né, para vocês levarem para casa, um teste de narcisismo. Tire um momento para pensar sobre você. E o passo 2. Se você chegou ao passo 2, você não é narcisista. Porque quem é narcisista fica no passo 1. Então, é esse o tempo que a gente tem que lidar. E aí, como é que estão as relações, tá? Assim, todos nós sob pressão, tá? Eu imagino que a realidade de vocês aqui não esteja diferente. Eu tenho várias pessoas da minha família que estão desempregadas. As várias seções da universidade onde eu trabalho tem menos gente do que precisa, tá? Então está todo mundo sobrecarregado, né? E como é que estão as relações? Eu estou trazendo aqui alguns exemplos de escolas médicas, que é a literatura que eu conheço mais, mas isso vale para outros cursos também. Então, os dados na Inglaterra, tá? 1/3 dos alunos dizia que tinha sofrido alguma forma de bullying, tá? Ou de assédio. E nesses, 1/4 tinha sido pelos professores. Teve um dia que eu mostrei esse dado para um professor, né, para um grupo de professores, e aí um professor falou assim: olha, mas a gente não pode fazer nada mais que os alunos consideram bullying. Aí eu falei: dá um exemplo, professor. E ele falou assim:
Para mim era tão fácil, eu punha a nota lá e punha no mural. Agora os alunos não querem mais que eu ponha a nota no mural. Aí eu falei para ele assim, mas por que os alunos não querem? Ah, porque eles se sentem expostos. E é claro, numa sociedade narcisista, colocar minha nota no mural me expõe. A não ser que a minha seja a melhor nota. Mas se a minha nota é uma nota muito ruim, se eu já me sinto rejeitado pela turma, aquilo cola e aquilo fica muito ruim. Aí eu falei para ele assim, professor, vamos inverter a discussão. Qual é a finalidade pedagógica de colocar a foto no mural? Aí ele falou assim, mas você também pergunta umas coisas, né? Aí ele falou assim, eu quero estimular a competição. Eu falei, então o senhor faz o seguinte, divulga a nota no sistema, tá? E divulga qual foi a média da classe. Que aí o aluno pode se colocar em relação à média da classe. Aí ele olhou feio para mim e falou assim, põe o padrão também. Porque eu sou da saúde coletiva, né? Então, o nosso tempo dá mais trabalho, nós temos uma geração que tem mais dificuldade de lidar com a frustração. É verdade isso, tem vários autores falando isso, tá? Isso nos dá mais trabalho? Dá. Mas a gente vai ter que pensar sobre isso. Agora, aí o professor falou assim, mas e se eu quiser, na verdade é um professor que não é da medicina, é um professor da engenharia agronômica. Ele falou assim, mas se eu quiser a competição, porque o mercado lá fora é competitivo, tal, não sei o quê. Eu falei, bom, aí o senhor vai discutir com os alunos isso. Falei assim, eu quero a competição mesmo. Eu quero ver todo mundo se matando aqui, tal, não sei o quê, para ver quem é o primeiro. E aí vai assumir o ônus e o eventual bônus que tenha disso. Mas aí o jogo é esse, né? E o que a gente tem tentado discutir com os professores, assim, é que os alunos precisam de desafios, não de estressores. Tá? Todos nós precisamos de desafios e não de estressores. Tá? Bom, esses bullying são das mais variadas formas, discriminações, humilhações, maus tratos. No estudo brasileiro, 3/4 dos alunos se sentiram de alguma maneira depreciados por seus professores e as situações, eles diziam que eram naturalizadas. Eu trago só 3 slides, juro por Deus, sobre o trote, tá? É uma militância minha, tá? O trote não é um problema exclusivo do Brasil, não é um problema que remonta à Idade Média, tá? Um dos termos em inglês é hazing, caso alguém queira ler, tá? E ele é ilegal não só no Brasil. Aí tem uma discussão interessante que o pessoal do site da Justiça faz, que assim, embora o trote universitário propriamente dito não esteja tipificado como crime, vários atos podem configurar infrações, como lesão corporal, né? Injúria, ameaça, constrangimento ilegal e até, obviamente, homicídio, como aconteceu. Então, por exemplo, cortar o cabelo total ou parcialmente do calouro contra a sua vontade pode caracterizar um crime de lesão corporal. E por que eu trago o trote? Porque ele, de alguma maneira, ele marca em algumas escolas o ritual de entrada, a violência de entrada. Existe uma sociedade onde faz parte da iniciação, é uma sociedade apenas para homens, portanto eu só conheço por relato, eu sou homem, né? Isso vocês perceberam, né? Só falar, né? E assim, é uma sociedade só para homens, onde o ritual faz parte do ritual de iniciação ficar algumas horas com os olhos vendados, tá? Isso tem um significado. Independente de ser bom ou não das pessoas estarem lá, isso tem um significado. Se você se submete à corporação, se você se submete àquele grupo, se você confia naquele grupo, tá? O trote tem um significado dentro das universidades, tá? E qualquer forma de trote é crime, tá? Então a gente tem aí algumas tentativas de trote solidário, de dizer não ao trote violento, né? E essa coisa que eu falei para vocês, né, que eu sou implicada dos adjetivos, tá? Trote solidário melhora a palavra trote, tá? Aí tem um escritor, um estudioso do trote, que ele provavelmente tem ascendência italiana, mas ele mora nos Estados Unidos, que ele fala assim, que o trote é um custo a mais, desnecessário, sem propósito prático, induzido sobre determinados sujeitos para que sejam incluídos em um grupo. E eu usei essa definição para aquele professor.
Professor, se colocar a nota lá gera um estresse a mais e é contraproducente na formação dos alunos, eles, por essa definição, eles podem não dizer que aquilo é assédio, tá? Bom, eu coloquei aqui como é o 2017, porque eu mostrei esse slide aqui no ano passado, tá? Algumas categorias vão sofrer mais, tá? As minorias vão sofrer mais, mesmo que as minorias nem sejam tão minorias assim, mas que sejam minorias dentro da universidade. O dado que a gente tem aqui é o impacto da orientação sexual. Então, a gente tinha, num dos levantamentos, a gente tinha uma pergunta que é assim: você se considera homossexual, bissexual ou heterossexual? Aí algumas pessoas marcavam lá, hétero, bi, homossexual. Muita gente deixava em branco, porque muita gente não conseguia se rotular. Como a gente já sabia disso, a gente já tinha feito um piloto e tal, a gente tinha uma outra questão que dizia assim: no último ano, as pessoas com quem você teve relação sexual eram apenas homens, apenas mulheres, o mesmo número de homens e de mulheres, mais homens do que mulheres. E aí, a partir disso, a gente criou um grupo de homens que fazem sexo com homens e a gente foi ver sofrimento psíquico entre eles, tá? Era o triplo, tá? E com esse intervalo de confiança aqui, podia ser não triplo, só 10% a mais, e podia ser 8 vezes, tá? Então, algumas minorias dentro da universidade, elas têm um sofrimento a mais, e a gente tem que olhar para essas minorias, tá? Isso não é exclusivo das universidades. Aqui é um dado, né, homicídios em 2013, né, homicídios de homossexuais, né, crimes de ódio aí. Então, em São Paulo e Minas, mais de 31, né? E aí, assim, alguns estados não é que não tem, mas é que alguns estados a gente não tem dados, tá? Então, o Brasil ainda é um país onde se mata muito homossexuais, travestis, transexuais, né? Mulheres. Bom, eu trago aqui uma reflexão para vocês, que eu acho que pode soar como provocação, mas eu sou professora, também estou implicada aqui. Tem um autor, esse aqui é uma cena do Drácula, do Bram Stoker, do Coppola, né? Eu recomendo, se alguém não leu o livro, leia, não Crepúsculo, tá? Mas leia Drácula mesmo, tá? É um livro fantástico, assim, é muito, muito bonito, uma história assim, muito empolgante, assim, tá? E esse autor aqui, o Butz, ele faz um paralelo entre a agressão da criança e a agressão e o mito do vampiro. Então ele fala o seguinte, que a criança ela é agredida por alguém que é próximo, tá? O vampiro, ele é alguém que se aproxima da sua vítima. E ele, no clássico, o vampiro só entra em casa se você convidar. Se você não convida, ele não entra em casa. Então, quem assiste os filmes, vê o vampiro parado na porta lá e fala assim, você não vai me convidar para entrar? E aí a gente convida, né? Fala assim, não, entra aqui, tá? Então, o vampiro ele precisa de alguma aproximação. Existe uma relação de poder, tá? Entre a criança e o seu agressor e o vampiro e a sua vítima. A criança, o agressor, no caso da criança, ele foi, em grande parte, uma vítima. Tá? Então, uma das razões para você tem que atender as pessoas que são vitimizadas, não só por uma questão humanitária, mas porque essa violência pode se reproduzir. E tem um interdito. As crianças são ameaçadas, né? Eu mato sua mãe se você mata o seu irmão, se você contar. Tá? E também, né, o vampiro é alguém que se move pelas sombras. Então, esse autor aqui, o Butz, ele faz essa comparação entre o mito do vampiro e o agressor de criança. E a gente fez essa comparação num artigo publicado na Revista Brasileira de Educação Médica, e eu volto a dizer, isto vale para todas as outras, eu acho que vale para todas as outras relações, professor-aluno. Com frequência, tá? Eu não trouxe dessa vez o slide do House, né? Mas o House, ele é um agressor, ele é
um profissional, um médico, um profissional de saúde que abusa, né? Mas ele é absolutamente idealizado, endeusado. Tem alunas dulcíssimas, pediatras maravilhosas que falam assim, eu pensei em fazer medicina assistindo House. Eu falo assim, meu Deus, né? Aí ela fala, depois eu mudei de ideia, professora, porque aí eu vi como é. Então, o estudante de medicina, ele tem uma grande admiração por esse poder, tá? Tem, claro, uma relação de poder entre aluno e professor, e eu não tenho dúvida que nós, professores, quando a gente tem alguma prática mais autoritária e eventualmente abusiva, isso foi o modus operandi como a gente foi forjado, como a gente foi formado nas nossas relações. E tem um silêncio, uma naturalização. Bom, pode ser que aqui não aconteça, mas lá em Botucatu, esses dias, um aluno ele faltou da prova, que ele estava internado por causa de uma tentativa de suicídio. Aí os colegas, ele não estava na sala, os colegas chegaram e falaram, professor, o fulano da Silva, ele não pôde vir fazer a prova porque ele estava com problema de saúde. Aí, 3 meninos. Aí ele falou assim, o senhor vai trazer atestado. Então, professor, ele pode procurar o senhor assim, em off, porque ele não está querendo trazer atestado na escola. É aquela segredo de polichinelo, todo mundo sabia, mas, coitado, estava se sentindo constrangido. Ele falou, qual que é o problema? Aí os meninos falaram, professor, é que ele fez uma tentativa de suicídio e tal. O professor, a minha hipótese é otimista, eu tenho que ser otimista e acreditar nas pessoas. O professor, que não é um professor da saúde mental, um professor que não sabia o que fazer com isso, e um professor que ninguém disse para ele que nessa hora ele pode dizer assim, eu não sei o que dizer, estou sem palavras. Pede para ele me procurar, que eu vou pensar. Era só isso, ele dizia assim, olha, eu não sei o que dizer, estou sem palavras. Como eu acho que ele ficou sem palavras, ele virou e falou assim, mas esse cara é ruim, hein? No 4º ano ele tenta se matar e não consegue, eu já devia ter conhecimento para saber. Então assim, eu não acho que a minha escola é pior do que as outras escolas, mas lá, aí os alunos chegaram e falaram para mim isso, né? Aí eu falei, vocês estão, porque lembra, eu estou na vice-diretoria, né? Nesse canal. Eu falei, gente, eu estou com vontade de deixar esse professor, porque ainda tem aquela menina lá, né, filha da minha mãe, deixar esse professor sem sobremesa, sem chocolate, 1 semana sem chocolate, né? É claro que a minha vontade é de matar, mas assim, não matar, mas bater, mas você imagina alguém gravando, a diretora falando, matar é muito, bater é pouco. Olha essa frase, não pode estar gravando, não pode, assim, eu estou no papel, certo? No papel, eu não sou uma pessoa ali, eu sou um cara. Eu falei assim, isso vocês estão me trazendo uma denúncia ou um desabafo? Tá? Porque assim, se é uma denúncia, a gente precisa formalizar isso, nós vamos conversar com os professores. Aí eles falaram, não, professor, é um desabafo. Precisa conversar com os professores. Aí a gente vai, conversa com os professores e fala dos alunos, dessa tentativa de suicídio, como isso é duro, que a gente fica sem saber o que fazer. Todo mundo fica sem saber o que fazer. Mas nessa hora, gente, tem que falar, não sei o que fazer. Eu vou pensar. E aí a gente vai tentando dar modelo, né? Porque, inclusive, assim, esse até é um professor querido da turma, né? Daquele grupo, né? E que ficou muito chocado com a reação dele, tá? Bom, esse aqui é para lembrar vocês que já está acabando, tá? Se alguém tiver com sono. Bom, e aí que estratégias a gente tem? Bom, nesses levantamentos que a gente fez lá, a gente tentou identificar fatores de proteção para a saúde mental, tá? Eu tenho alguma formação estatística, então nós fizemos o diálogo com os dados, torturamos, né? Bateu neles e tal. Você cantar ou tocar um instrumento foi algo que se associou com melhor saúde mental. Quando eu brinco que a gente torturou os dados, sim, isso é resultado de uma análise multivariada, tá? A gente usou regressão logística e assim, então, considerando renda, independente de renda, independente de rede de apoio, tocar, né, cantar ou tocar um instrumento foi um fator independente associado com saúde mental. Então,
investir em programas, né, de música, tá? São coisas potentes do ponto de vista de saúde mental. Além do que, põe as pessoas em rede, em contato. Né? A outra coisa é o seguinte, a universidade, né, ela é um espaço de ensino, pesquisa e extensão. Como vice-diretora, eu tinha a obrigação de conduzir um projeto de extensão, fazia tempo que eu não conduzia. E aí eu retomei um projeto de extensão de uns anos atrás, que é fazer oficina de origami. A gente tem muito aluno lá que faz origami, né? E aí a gente montou uma oficina de origami numa ONG lá da cidade, tá? Então os alunos, período integral, essa vida dura, né? Eles, uma vez por semana, eles vão nessa ONG, tem um esquema de revezamento e tal, e eles fazem origami com os pacientes que são egressos de internação psiquiátrica. E aí, bom, eles fazem 1000 coisas, né? Uma aluna, é o segundo ano que está fazendo, que nós estamos fazendo, uma aluna trouxe uma técnica de laminação. Então ela consegue fazer origami com tecido, né? E aí a gente descobriu que alguns pacientes psiquiátricos, né, que frequentam essa ONG, lá eles não são pacientes, são usuários, eles também sabiam uma outra técnica de laminação. Então o pessoal laminou e começou a fazer origami com tecido, que dá uma outra robustez para o trabalho, e ele fica lá para vender na ONG e tal, não sei o quê. Mas por que eu estou trazendo isso? Porque os alunos não querem mais parar, porque eles dizem que do benefício que é para a saúde mental deles. E uma coisa muito bacana, isso foi um efeito colateral feliz, tá? Não tinha pensado nisso. Se parasse para você, a gente para pensar, dá para imaginar. E tem uma coisa muito bonita, que é os alunos contando que a lida deles com os doentes, porque tem gente que tem, por exemplo, tremor fino. Você fazer origami tremendo é osso, né? E aí os alunos têm que aprender o quanto eles exigem, o quanto eles não exigem. Eles têm que negociar isso com os usuários. E isso é um aprendizado de enorme qualidade para qualquer profissional de saúde. Tá? A gente teve alunos da medicina, da enfermagem e da biomedicina nessa atividade. Tá? Aqui é uma escada que a gente tem lá em Botucatu, eu quero trazer como outra estratégia, que é o seguinte. Nós tivemos alguns anos atrás, eu não estava na gestão ainda, nós tivemos alguns casos de estupro, tá, cometidos dentro da universidade. E a gente tem um coletivo feminista, o GENIS, que acolheu as meninas e trouxe as denúncias, e a gente não se orgulha de ter tido um caso, né, de estupro confirmado lá, mas a gente se orgulha de ter expulsado o aluno. Tá? Então o aluno é um aluno da medicina que foi expulso. Tá? Ele não se formou, ele não ganhou na justiça, ele está fora, ele, se quiser, entra em algum outro lugar via vestibular. E essa escada aqui é uma escada que as meninas desse coletivo, que é de vários cursos, elas pintaram, né, colorido, e tem várias frases. Esse aqui é da restauração da escada. E agora, por conta das eleições, teve um mal entendido lá, pintaram a escada de cinza, porque tinha uma frase lá que acharam que podia ser propaganda política no serviço público, isso não pode acontecer. Então aí a gente, enfim, teve que repintar tudo, né? Mas dar voz para os coletivos é importante. Agora, tem que ter paciência, você tem que negociar. Porque assim, o dia que pintaram essa escada, eu estava fora de Botucatu. A quantidade de WhatsApp que chegou, assim, cobrando, indignados uma resposta, assim, o WhatsApp é muito mais rápido do que eu, né? Então, começou um monte de cobrança, e aí a gente tem que entender que o coletivo tinha uma urgência, tá? E eu falei, gente, eu não sei o que está acontecendo, me dá um tempo, tá? Para eu poder me inteirar. A gente tem que produzir encontros na universidade, e as ações culturais são um espaço privilegiado para isso, tá? Cada vez mais. A gente tem que acolher toda forma de sofrimento, tá? Essa aqui é uma tirinha, são 3 volumes, Deus segundo Laerte, da editora Olho d'Água. E eu escrevi para eles, não é a primeira vez que eu uso publicamente essa figurinha, mas eu escrevi para eles pedindo o uso da imagem, né?
E eles me autorizaram, falaram assim, olha, você me mandaram e-mail autorizando usar a imagem, falaram assim, quando você usar a imagem, você fala que são 3 volumes que as pessoas podem comprar na editora Literária. São as figurinhas da Laerte, na época que ela ainda era Laerte, né? E aí, para quem não está... Aqui tem uma mulher, tem Deus, né? E os 3 volumes são fantásticos, gente. Deus em cada situação, assim, vale muito a pena ler, tá? Os volumes, eles têm prefácio do Frei Beto, da Maria Rita Kel, o segundo volume. É muito bacana. Então, é uma mulher, né? E fala, por que isso aconteceu? Por quê? Tá? Então, a potência de falar não sei, tá? Meu filho mais velho, quando ele apontava alguma coisa, eu falava assim, que estava errado, que ele ia ter um castigo. E a pergunta mortal para mim era qual? O castigo é uma coisa que tem que pensar. Eu falei para ele, não sei, estou pensando. Porque castigo, assim, você tem que dar um castigo que você dá conta de não interromper o castigo no meio. E o castigo tem que ter uma proporcionalidade, certo? Esse negócio assim, você vai ficar 2 meses sem celular. Gente, isso não existe. Depois você quer saber onde está seu filho, você vai deixar 2 meses sem celular? Então, o não sei é uma coisa muito potente. A gente tem que falar não sei, tem que falar não sei. E tem que oferecer aquilo que a gente tem de ajuda. O ombro muitas vezes é uma ajuda, tá? Bom, o que fazer? Uma lista. Identificar a violência institucional, independente da relação com o trote, de onde venha e a quem seja dirigida. Então, as instituições, elas têm violências no seu modo de operar. Isso não faz com que uma universidade seja pior do que a outra. Isso faz parte das organizações humanas, tá? Estimular a discussão, debate, reflexão sobre essas relações, violência, abuso de poder, discriminação. Estudar e dimensionar a violência institucional. E veja, eu não estou dizendo, claro, nós expulsamos um aluno que cometeu um estupro. A gente tem que ter tolerância zero com a violência, mas a gente tem que ter uma compreensão do modus operandi da instituição. Estimular a cultura da convivência ética. Esportes e o movimento estudantil fazem bem à saúde. Eu acredito piamente que o movimento estudantil faz muito bem à saúde. Tá? Nós estamos num esforço na Unesp para ver se a gente resgata os alunos falam, míseros 15%. Míseros 15%, mas que são de vocês. Tá? Se perder esses 15% que tem na lei, não vai ter zero, como meu avô era nordestino diz que é melhor pingar do que secar. 15% de representação dos alunos, que é o que a lei faculta, 15% de representação dos funcionários e mais uma composição dos servidores, vira qualquer conselho universitário. Então, a gente entende que o movimento estudantil faz parte da formação dos alunos. Tá? Mas, é claro, a gente tem que ter paciência. A gente tem que ter paciência e a gente tem que aprender, né, e ensinar isso junto. Empoderar os grupos oprimidos e criar espaços de produção de subjetividade, produção de vida. Aqui é uma charge que saiu no jornalzinho da Associação dos Docentes da Unesp, que é uma professora que toda é esfarrapada correndo atrás do 13º, tá? A gente sabe que não está fácil para ninguém, né? E eu termino com esse é um verbete, tá? Como eu digo para vocês, eu gosto dos substantivos, né? Então, a vida é um substantivo feminino singular, é uma espécie de escada rolante, andando passa rápido, parando anda ainda assim. Ela é uma piada sem graça, dessas que os chefes contam e riem, cercados de sorrisos amarelos. É um tipo de cura sem remédio nem doença, é um delírio, uma delícia, um delito. É uma sala de espera da matéria, ansiosa para se livrar do incômodo chamado consciência. E é uma viagem, jamais uma janelinha. A vida não é fácil, a vida não é fácil. E assim, uma parcela dos nossos alunos sabe disso, porque foi com muito esforço que chegaram na universidade. Uma parte de nós, servidores e docentes, sabemos disso, mas a gente tem que ter essa consciência de que a vida realmente não é fácil. Não é fácil para nenhum de nós. Tem aqui aonde tem a referência, tá? E é isso, gente. Eu me coloco à disposição de vocês para a gente pensar.
A gente quer agora iniciar as perguntas. Sabe para mim? Oi, desculpa. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a professora Kika. Várias coisas que ela trouxe aqui, acho que faz a gente refletir sobre o que a gente vive vivendo aqui na UEL. Acho que vários pontos, quando ela fala lá em Botucatu, e a gente fala aqui na UEL também, né? Então, várias questões que ela trouxe se assemelham pelas questões que a gente tem passado aqui. Então, agora, eu vou abrir um espaço para perguntas, para quem tiver questões para debater, para a gente discutir e refletir sobre essa conversa. A Marilise e a Carla estão com os papéis e a gente vai começar com uma rodada. Quem puder ir aí, eu acho que é. Você quer vir aqui? Pode ser? Primeiro, vamos fazer uma rodada de 3 questões? Pode ser? Então, pode começar primeiro, mas acho que você vai responder se você quiser já na hora, tá bom? Obrigada. Boa noite. Professora Kika, meu nome é Tarcísio, eu sou professor aqui há 8 anos e meio e tenho 42 anos. A senhora que é do tempo, então, que engole esse choro, né? Então, acho que mais ou menos da idade da minha mãe. E eu já tive a oportunidade de perguntar para minha mãe, para minha avó e para várias pessoas mais velhas do que eu, se a geração delas, enfim, foi melhor do que a nossa. E eu só posso observar na íntegra a minha geração e a dos meus filhos, dos meus sobrinhos, etc. O que eu vejo é uma geração cada vez mais doente, os pais querendo compensar o que eles não tiveram. Então eu vejo as pessoas da casa dos 25 anos para baixo com dificuldades de lidar com seus problemas emocionais. Eu já tive a oportunidade na iniciativa privada de receber aluno acompanhado com o pai para resolver problema de prova na universidade. Então eu acho que o problema vem muito antes, né? O pai foi super protetor, etc. Então, do ponto de vista psiquiátrico, psicológico, estamos andando para frente ou para trás em relação às gerações que estão vindo agora mais recentemente? Obrigado. Pode emendar? Pode, na mesma ordem do professor. Acho que o professor dessa geração igual passa. Meus filhos são da geração da discussão, da conversa, por favor, mãe, veja bem como é que é essa situação. E eu vejo hoje que os alunos choram. Eles choram, eles vão mal na prova, eles choram, eles têm dificuldade, eles choram. Então, a minha pergunta segue bem a sua linha. Nós estamos regredindo? Eu acho que sempre anda para frente, né? Eu acredito nisso. E aí cada tempo vai tendo o seu próprio problema, né? Tem uma coisa louca que assim, a minha mãe, quando ela queria fazer uma galinha, né? Ela tinha que matar a galinha. Ela não matava a galinha, tinha que pedir alguém matar a galinha, para limpar a galinha, depenar a galinha, assar a galinha e tal, né? E hoje, eu ligo e em meia hora tem alguém entregando comida na minha casa, tá? Meia hora, uma cidade pequena, né? Então, é uma coisa pronta e preparada. Então, assim, eu acho que a gente sempre anda para frente. Eu acho que isso é um avanço, né? Tem avanços. Mas o que eu acho, não só eu, mas assim, alguns autores que estudam os jovens, né, e a mudança da sociedade têm dito, é que a gente tem uma geração que tem uma baixa tolerância à frustração. Veja, lá em Botucatu, nós estamos na Unesp, nós estamos no 4º ano que a gente tem alunos entrando pelas ações afirmativas. Para a gente foi, além de colorir os espaços, né, de trazer pessoas com outra experiência, para a gente foi ótimo, porque é um grupo
mais questionador, mas muito mais maduro. Então, para nós, foi uma coisa positiva. A gente tinha uma geração que chora, mas assim, isso mesclou com uma geração que quer saber por que errou, onde é que foi mal. Tá? O que eu entendo que está acontecendo é que nessa coisa da velocidade, você sentar e processar alguma informação está ficando um pouco usual. As pessoas querem a informação mastigada, né? O processo de criação, lidar com a informação e transformar aquilo em conhecimento, isso está uma coisa mais custosa, né, para os alunos. E aí as pessoas, né, os alunos, cada vez... Tem um professor que dizia assim, que todo ano os alunos têm a mesma idade e ele está um ano mais velho. Né? Mas a gente tem tido hoje alunos que têm um funcionamento muito mais adolescente. O que a gente tem discutido é que você tem que tratar os alunos como adultos, profissionais de informação. Tem que ser esse o combinado. Numa reunião do conselho de curso, isso faz um tempinho, a gente tinha um aluno, eu era representante do meu departamento, e tinha um aluno que tinha perdido o curso porque ele teve licença médica por depressão e ele perdeu um curso. Como aquele curso era um curso pequenininho, né, os outros, a falta deu para compensar, mas aquele curso não deu para compensar, aquele curso foi muita falta. E aquele curso era um curso eminentemente prático. E os alunos representantes do conselho de curso, eles queriam que fosse considerado presença o atestado do aluno. E aí nós começamos a discutir o seguinte: como o curso era um curso prático, não dá para fazer trabalho domiciliar. O aluno tinha que fazer o curso de novo. E assim, os alunos, eles têm uma relação bem engraçada com a gente, né? Um grupo de professores, porque assim, normalmente a gente apoia os alunos. E na hora que os alunos olharam para mim, e eu pensei, ferrou, né? Assim, eu vou falar que tem que fazer o curso de novo. Né? Então, essa é uma situação mais rara da gente ter testes diferentes. E aí eu falei, olha, eu trago o voto do meu departamento, que é o meu, que ele tem que fazer o curso. E aí os alunos falaram assim, poxa, professora, mas a senhora mais do que ninguém sabe o que é depressão. Eu falei, verdade, eu sei, né, profissionalmente. Eu realmente não sei o que é estar numa depressão tão grave. Você tem razão, eu falei para o aluno. Mas eu sei que esse aluno, ele tem o direito de ter uma boa formação. Ele tem o direito de fazer esse curso de novo. E como ele está numa universidade pública, fazer essa disciplina de novo vai ser custeada pelo Estado, que é quem paga os nossos salários. Se ele tivesse em escola privada, ele ia ter que pagar. Que terrível, tá? Mas ele tem o direito de fazer o curso dele. Sei lá, se fosse obstetrícia, ele tem direito de ter a prática de obstetrícia. Né? Nós não estamos tirando dele o direito. Quer dizer, a hora que você faz a discussão, mas não tem um aluno que não concorda. Entendeu? Eu lamento por ele, tá? Eu acho que algum professor do conselho de curso, que aquilo significaria cair de turma, né? Não fazer aquela disciplina. Eu falei, eu acho que algum professor do conselho de curso pode transformar esse limão em mousse de limão, que limonada que é quem dos fracos, né? Mousse de limão. E esse ano, que ele vai ter muitas janelas, ele pode puxar algumas disciplinas, pode fazer uma iniciação científica, pode fazer outras coisas, pode preencher e dar um sentido para esse espaço que vai sobrar. Mas ele tem direito de fazer o curso de direito, de ter a formação dele no serviço. Então, eu acho isso, que a gente tem que acolher o choro dos alunos, mas tratar os alunos como profissionais de formação. Profissionais de formação. Boa noite, professora Kika. Meu nome é Jamile. Eu gostaria, assim, de uma dica sua, né? Alguma forma, assim, de atuação nossa. Como que a gente poderia agir
qual seria a nossa melhor postura terapêutica, assim, uma postura humana, diante de um aluno ou de um colega, onde a gente percebe assim, algum traço visível de algum tipo de problema, um sofrimento que a pessoa está passando, e a gente quer acolher. Mas, ao mesmo tempo, conforme a gente investe no acolhimento, a gente percebe uma certa postura de arrogância ou de desrespeito, alguma coisa assim que é isso que me deixa mais intrigada, né? Qual seria a melhor postura? Você afundar ainda mais no acolhimento? E que tipo de acolhimento seria esse? Ou seria assim um caso de você ter algum tipo de impacto, alguma agressividade mais sadia, né? Como dosar isso? Não é fácil. Não é fácil. Há uns anos atrás, chegou eu era chefe de departamento, chegou uma notificação para um professor que ele teria, se ele não entregasse um relatório que já estava mega atrasado, iam reduzir a carga horária dele de 40 para 24. Assim, um ofício desse, você não deixa a secretaria do departamento entregar, você tem que entregar pessoalmente, né? Ele só me xingou de baixinha. O resto, assim, tudo que já me xingaram na vida e que não tinha me xingado até então, ele me xingou. Aí ele ficou muito sem graça, ele descompensou completamente, ele não estava bem, ele descompensou naquele dia. Ele ficou semanas assim, sem olhar para mim, ele não conseguiu olhar para mim, claramente envergonhado. Aí eu usei uma técnica de reaproximação, né? Ele um dia chegou com o cabelo cortado e eu comento o cabelo de todo mundo, né? E aí eu falei, professor, o senhor cortou o cabelo? Ele olhou para mim e falou, cortei, sem graça. Eu falei, muito bom, professor, o professor ficou mais jovem, então o professor um pouco mais velho que eu. E aí ele continuou com o relatório atrasado, continuou com problemas. Aí quando eu fui conversar com ele, eu já não fui sozinha. Então, eu entendo que em algumas situações a gente não pode ir sozinho, a gente tem que ir com alguém. Esse tipo de situação, quer dizer, eu tenho um aluno, eu tenho um colega que eu vejo que não está bem. Eu tenho que ver quem é a pessoa mais próxima, que tem a maior quantidade de elementos, que pode falar, João, aquele dia, você estava lá, você chegou, você estava tremendo, você estava assim, você estava assado. É bom ter dois, porque... E dois próximos, porque é um vínculo muito pessoal. Quando você vai falar uma coisa pessoal, é um vínculo muito pessoal. E é importante ter dois, porque você não vai ser acusado de assédio. Quando o meu diretor me chamou para compor, para fazer uma chapa e a gente se candidatar à eleição, ele me perguntou algumas coisas e tal. E aí eu falei para ele que eu só tinha duas exigências. Que eu pudesse continuar a minha terapia pessoal, graças ao pai, na gestão sem terapia vai endoidecer. E eu falei para ele assim, ó, se alguém me pedir um horário e eu marcar junto com você, é porque eu não confio nessa pessoa. E eu acho que essa pessoa, eu vou dizer A, e essa pessoa vai sair dizendo que eu disse B. E ele ficou olhando bem com a cara, aí ele falou assim, eu falei para ele, você está achando isso muito louco, muito paranoide, né? Ele é néfro, né? Ele falou, eu estou achando brilhante, eu vou adotar isso. Então, dependendo do tanto de tensão, não dá para ter uma conversa sozinho. E tem que ter alguém que não faça aquela pessoa se sentir paranoica. No limite, se é um servidor que não está conseguindo cumprir suas funções, você pode afastá-lo. No limite, se é um aluno que está muito descompensado, você pode suspender. Mas eu entendo que isso é lá na frente, lá no limite, né? Com frequência, a arrogância é um movimento defensivo, né? Um movimento defensivo, né? Porque a pessoa se sentiu exposta de alguma maneira, né? Eu desmontaria, eu falo assim, olha, eu quero bem você, né? Estou preocupado com você, não precisa ficar bravo, né?
A gente pode voltar a conversar sobre isso depois. E tentar voltar a conversar. Tem uma professora aposentada na Unesp, que eu tenho certeza que ela gosta muito de mim. Absoluta convicção que ela gosta muito de mim. Mas numa época que eu estava, nossa, como eu me senti dinheiro, construindo e tal, um dia eu cheguei na sala dela e ela falou assim, para uma moça que estava prestando concurso lá: olha, a Unesp não paga mal. Há controvérsias. A Unesp não paga mal. Aqui que está mal vestida assim, então ela está construindo. O que você faz com uma coisa dessas? Né? O que você faz com uma coisa dessas? E ela falou: você que gosta de mim. Aí eu virei para ele e falei assim: olha, eu também amo você. Gente, ela ficou tão desconcertada. Eu falei: mesmo você achando que eu me visto mal, né? Eu amo você. E é uma pessoa querida, mas claro, é alguém com quem você tem liberdade, né? Alguém com quem você pode brincar. Mas essas situações são situações muito graves. Né? A gente já teve situação com um aluno, por exemplo, uso de substância. Né? Uso de substâncias no ensino cirúrgico, uso de substâncias lícitas e ilícitas, que aí assim, aí você tem que suspender, não tem jeito. Mas sempre há uma medida que você também tem que proteger a instituição, e proteger o aluno e proteger a instituição. Né? E essa conversa tem que ser com quem tem elementos, com quem pode conversar com você. E acho que tem uma coisa que, assim, no papel de professor e de colega de trabalho, tem um monte de coisa que a gente pode fazer. Porque os colegas falam assim: é fácil para você porque você é psiquiatra. Eu não amarro ninguém, não medico ninguém, entendeu? Realmente é o papel de escuta, né? De escutar escutar e ver qual que é a reação do outro e ver. Quem joga xadrez sabe que tem um reloginho, né? Tem hora que você faz a sua jogada e aperta o botão e aí o tempo começa a contar para a jogada do outro, né? E você tem que dar esse tempo para o outro. E às vezes não é na primeira conversa. Esse professor, a segunda vez que eu fui conversar com ele, eu marquei de conversar com outro docente junto. Ele chegou antes, ele entrou na minha sala e aí eu não tinha jeito, eu tive que entregar o papel para ele, né? E aí ele, já muito envergonhado da situação anterior, né, ele falou assim: o que você me sugere? Aí eu falei: olha, eu sugiro que você procure. Ele falou assim: peço demissão, né? Eu falei: eu sugiro que você procure ajuda, porque você está infeliz. Não precisa ser psiquiatra para isso, está infeliz, né? A sua vida não está boa, né? Enfim, mas ele não foi procurar ajuda, ele acabou desenvolvendo um outro problema de saúde, ele faleceu desse outro problema de saúde, ele não foi procurar ajuda. Às vezes a gente, por mais que a gente faça, a gente não consegue ajudar a pessoa. Eu vou ler uma pergunta aqui, que é de uma pessoa que fala: por onde começar a trabalhar com um professor que parece que tem prazer no assédio moral, na humilhação? Muito prazer em impor seu poder. É crime, né? Assédio, assim, algumas formas de assédio são criminosas, né? Outras formas de assédio, elas estão contra o regulamento, né, da universidade. Lá no Hospital das Clínicas, lá de Botucatu, que hoje ele é separado da universidade, ele tem um manual de conduta, né? E esse manual de conduta tem sido um guia. Não tem outra alternativa, né, quando é muito claro que tem assédio, que é denúncia. E aí tomar as medidas administrativas. Lá as medidas administrativas passam por uma comissão preliminar de avaliação, depois essas condutas elas vão para uma comissão de procedimento disciplinar,
Eu fiz parte de uma comissão que era uma professora que ela sentava, nós temos no ambulatório o prontuário eletrônico, né? E tinha várias denúncias dela de assédio e tal. E ela sentava e ela reescrevia o atendimento dos residentes e mandava os residentes assinarem, né? E quem me pôs quando as pessoas montam uma comissão, quem está na gestão, quando monta uma comissão, tem um plano na cabeça. Quem me pôs naquela comissão se enganou, porque, assim, me colocou na comissão e achou, assim, achou que era para deixar barato, não sei. Mas o assessor jurídico, em algum momento, ele me deu a dica do que eu tinha que perguntar para as testemunhas para ficar claro que aquilo estava errado. Aí eu comecei a perguntar para todo mundo: esse é o procedimento padrão de todos os docentes? Esse é o procedimento padrão de todos os preceptores? A professora perguntou para você se você concordava com o que você estava assinando? Bom, teve 10 dias de suspensão. 10 dias de suspensão, assim. Obviamente, não foi só por causa disso, porque normalmente as questões, né, vocês lembram da história do Al Capone, né? Quer dizer, o Al Capone vai preso pelo imposto de renda. Ele não vai preso porque ele matou, porque ele traficou, por causa da lei seca, ele vai preso pelo imposto de renda. Muitas vezes aquilo que tem, né, para a gente pegar mas assim, ela melhorou muito o comportamento dela, tá? Então, e é uma pessoa que tem suas qualidades, tem seus defeitos e é alguém que está se cuidando agora, é alguém que está se tratando. Eu tive uma outra, aí você vai ficando com fama de que encara as tretas, né? Aí a Unesp é toda esparramada, né? São 24 cidades, né? E aí me chamaram numa outra cidade para fazer parte de uma comissão de um professor que virou para uma aluna, que é uma pessoa com deficiência, e que tem dificuldades motoras, e esse professor falou para ela assim, com testemunhas, né? A universidade não é lugar para gente como você. Você devia desistir da universidade e fazer uma outra coisa. Né? Me chamaram um outro professor da história, chamaram outro da filosofia. Quando a comissão encerrou os trabalhos, o professor pediu a aposentadoria dele antes da gente finalizar o relatório. Ele ia ser suspenso também, não pode, entendeu? Não pode. Assim, a gente teve comissão de sindicância por causa de trote. Os alunos, aquela sindicância, eles foram punidos. O tipo de punição que os alunos tiveram foi uma punição que eu achei interessante, né? Porque eles tinham feito a comissão, eu não era da comissão, mas a comissão considerou que era algo mais leve, então eles tiveram como punição, eles passaram em várias enfermarias do hospital, entrevistando os pacientes sobre as condições de hotelaria, o que eles achavam, e aí eles tinham que levar as entrevistas com o professor, que começou a discutir empatia com eles e tal. Eu achei que foi uma punição, né, que eles tinham que fazer um trabalho, foi considerado um trabalho comunitário, mas eu achei que foi bom para eles, para o aprendizado deles. Né? Mas olha, infelizmente não tem é igual o castigo dos meus filhos, né? É muito duro estar na gestão, é muito duro. Mas se os fatos não chegam para a gente, né, nós temos uma servidora que um dia falou na minha sala, né, que ela entende que ela foi prejudicada num concurso. E foi um negócio curioso, porque eu estava brincando a história de ser gravado, foi um negócio curioso, porque o celular dela estava em cima da mesa, né? E eu falei para ela, falei assim, olha, se você, né, eu posso ouvir o que você está me contando para não desabar. Se você tem convicção disso, me faça uma denúncia formal, porque a gente quer que as coisas aconteçam corretamente, né? E depois eu soube que era uma pessoa que grava as conversas com as pessoas, né? Quer dizer,
Se ela gravou tudo aquilo que eu falei, eu assino embaixo. Quer dizer, eu estou escutando isso de você como um desabafo. Mas se você tem uma convicção disso, traz para a gente poder levar adiante. Mas não, a vida de quem está na gestão, né, professora, não é fácil também. Mas a gente precisa dos fatos. Tem aluno, tem servidor e mesmo docente que não quer fazer uma denúncia, porque muitas vezes a denúncia não tem como ser anônima. A hora que você conta o que aconteceu, fica claro que era você que estava ali, né? O que a gente diz? Que a gente tem, quem faz um assédio faz outro e outro. Então, aquela denúncia, ela, com muita convicção, ela não ficará sozinha. Pessoal, agora a gente vai responder mais essas, a professora aqui vai responder mais essas 3 perguntas. Eu vou deixar com ela. E aí a gente está encerrando a sessão de perguntas, tudo bem? Olha, eu acho que na sequência aqui, qual o papel, idealmente, da escola, né, dos professores, nesse contexto de adoecimento da população? Há alguma ação positiva que pode ser feita com as crianças para diminuir esse adoecimento? Bom, eu estou pensando que quem fez a pergunta está se referindo à escola, né, fundamental, no colégio, e que obviamente tem repercussões para o nível universitário, né? Não é fácil você dar voz, né, e empoderar, né, as pessoas, né? As nossas escolas, são poucas as escolas que formam sujeitos ativos e críticos. E eu acho que são menos escolas ainda que formam sujeitos que aceitam críticas, né? Tem vários professores aqui, né? Quando chega um artigo da gente recusado por uma revista, a gente quer morrer com isso. Olha, eu fiz tudo, com tanto carinho e estava recusado. É difícil para a gente ouvir a crítica, entender a crítica, a avaliação como uma coisa positiva, né? Eu não estou muito otimista em relação ao cenário a curto prazo. Acho que nós vamos ter um cenário de resistência para tentar não ter retrocessos, tá? Eu entendo que a gente tem que estimular a crítica. Quando a gente está com os alunos, né, a gente tem que ter um contrato de trabalho com eles, e ao final do curso nós avaliamos, né, o aluno ao longo do curso, e ao longo do curso a gente pediu um feedback para os alunos do nosso processo, torná-los sujeitos ativos e responsáveis. Ela já é formada, tinha uma aluna que participava de um grupo de trabalho lá com a gente, e ela chegou e falou assim, a gente estava discutindo que todo curso devia ter uma folha onde o aluno pudesse avaliar o curso, né, dar um feedback para os professores, né? Era essa discussão. E ela chegou e falou assim, eu quero poder chegar para o professor fulano, ela falou quem era, e falar, o seu curso é um cocô, mas era outra palavra. Aí eu falei para ela assim, interessante a sua estratégia, né? Porque a minha mãe me ensinou que eu tenho que agradecer tudo, né, nessa vida, até uma bobagem dessa. Aí eu falei assim, interessante a sua estratégia, mas e se a gente fizesse assim, a gente ensinasse os alunos a fazer a crítica? Olha, professor, o seu curso, quando o senhor abriu o curso, não tinha um programa de ensino. Isso é ruim para a gente, porque o programa de curso é uma carta de navegação, para eu saber até onde vai. Não que essa carta não possa mudar, porque muitas vezes a carta de navegação muda no meio do curso. Mas, então, faltou isso. Faltou mais diálogo, faltou material na biblioteca, faltou a prova ao final, não é formativa, tá? Eu falei, a gente faz uma lista de coisas que façam o professor pensar, e a hora que ele chegar em casa, ele vai falar para a mulher dele, mulher, meu curso é um cocô, né? Mas a crítica qualificada, a gente tem que aprender a fazer isso e ensinar os alunos, né?
E quando eu falo que a participação no movimento estudantil faz bem para a saúde mental, é porque você tem o aluno como sujeito. E o aluno está vendo o que é. Assim, eu fui numa unidade da Unesp em Rio Claro, que eu falei para os alunos, eu falei, gente, eu não me enxergo, eu sou docente, tá? Eu sou livre docente, falta mais um degrau para eu chegar no topo da cadeia alimentar, mas assim, eu não me considero, pelo amor de Deus, eu não me considero classe dominante, entendeu? Eu não sou dona dos meios de produção de nada, assim, eu sou dona da força do meu trabalho. E a gente começou a fazer um diálogo com os alunos, falou assim, eu sou uma trabalhadora da educação, né? E eu estou construindo essa universidade junto com vocês. Não dá para vocês me enxergarem como classe dominante. Eu não sou classe dominante, entendeu? Então, mas a gente precisa ter essa paciência para essa construção, né? E claro, assim, não são todos os meus colegas que se enxergam como um trabalhador com todo orgulho, assim. Eu sou uma servidora pública super orgulhosa disso. Numa visão pessoal sua, como manter o bem-estar mental, tanta pressão no mercado de trabalho, por exemplo? Olha, é difícil, hein? Difícil. Como eu falei para vocês, eu tenho várias pessoas da minha família que estão desempregadas, né? E o que a gente conversa muito em casa, né, é que existe uma pressão de consumo muito grande, né? Então, eu tenho um celular há 3 anos. Meu celular faz tudo, acessa tudo, faz todo o serviço de banco. Ele caiu no chão, meio lascado, meio ferrado. Ele é um Samsung porreta, não é um iPhone. Assim, para que eu preciso de um iPhone? Entendeu? Alguém pode dizer assim, você fala isso porque você não tem dinheiro para comprar um iPhone. Não, eu preferi juntar com uma reserva de pesquisa e ir no congresso na Tailândia em junho. Essa experiência de ir para o congresso, poder ficar uns 4 dias lá, ela quase custa o preço do iPhone. Mas assim, por que a gente tem que consumir coisas, né? Eu tenho vários colegas que trabalham, o professor ali, Tarcísio, falou da compensação que a gente faz com os alunos, né? Eu tenho vários colegas que trabalham até as 9 horas da noite nos seus consultórios, ficam super pouco tempo com as crianças para poder dar para eles, como eles dizem, o melhor, né? E realmente não... você vai na casa desses amigos no final de semana, gente, você se sente muito mal, porque as crianças ficam putas, as crianças ficam bravas de você estar lá, entendeu? Porque você está tomando o tempo da atenção deles, dos pais. Então, no mercado de trabalho altamente competitivo, que estimula o consumo, é difícil mesmo, né? Mas eu acho que a gente tem que recuperar o sentido das coisas, né? Qual que é o sentido? O valor de alguma coisa é o tanto que eu tenho que trabalhar para isso, né? E tem que encontrar um sentido no trabalho da gente, tá? Eu viajei para cá com a maior satisfação, né, nesse tempo, uma porque foi muito agradável ouvir a história do seu Rio, certo? Conversar com ele, e outra porque eu realmente acredito, assim, que isso faz parte do trabalho da gente como docente, né? Fazer as pessoas refletirem sobre as suas próprias vidas, né? E como motivar os jovens? Atualmente a profissão não parece ser mais a motivação para os estudos, tá? Em geral, um professor apaixonado pelo seu conteúdo, ele motiva os alunos. É claro que nós, professores, estamos que nem aquela lá correndo atrás do 13º, atrás da produção, atrás de dar aula, estamos tudo precarizado, né? Mas normalmente é a motivação, é a motivação do professor que envolve os alunos. Na área da saúde, né, no ensino universitário são todos adultos, né? Na área da saúde, o que tem sido motivador é colocar o aluno em contato com a população, em contato com esse outro, que é o doente, a sua família, o território. Isso tem sido motivador, isso tem feito com que tenha um sentido para ele, tá? E assim, como motivar os professores, né? Assim, nós não estamos sendo motivados pelo salário, né? Em várias profissões a gente ganharia o triplo fora da universidade, né? Eu acho que o que motiva os professores, né? Eu tiro por mim, pelos meus colegas, né? É o contato com os alunos,
Né? Isso é o que dá energia para a gente. Né? É saber que você pode estar ajudando na formação, né, de pessoas. Eu estou na universidade desde 93, né? Primeiro como mestra contratada, que tem uma função docente lá, né? E depois como docente. Nesses 25 anos, né, se você pegar os alunos da medicina e da enfermagem, a gente tem contato com 120 por ano. Né? Impossível lembrar o nome de todos, já assisti já depois do terceiro ano, né? Mas é uma coisa assim, fantástica você saber que você é responsável por 2.500 profissionais que estão lá no mercado. Então, eu acho que isso... Agora, na medida do possível, se a universidade criar mecanismos, né, que estimulem os professores, isso pode fazer com que, num bom contágio, a gente consiga motivar os alunos. Né? Mas, como eu disse para vocês, eu não tenho... lá em São Paulo, o governador é o Dória, né? E o Dória já falou publicamente que 3 universidades públicas do estado de São Paulo não dá, ele não aguenta. Então, nós estamos bem preocupados com o cenário que se coloca lá no estado, né? Para não falar do resto, falar do cenário estadual. Né? Mas assim, nós vamos continuar fazendo aquilo que a gente faz melhor, que é fazer o nosso trabalho, mostrar a potência, a riqueza, envolver os prefeitos de todas as regiões, todas as unidades da Unesp, né? Os prefeitos da região, lá da faculdade, para a gente tentar ter parceiros. Né? Sozinhos, e um dos problemas da pós-modernidade, nessa coisa narcísica, é que as pessoas tendem ao isolamento. Né? E nós não vamos sair desse buraco estadual, seja no Paraná, seja em São Paulo, seja no país, se a gente estiver sozinho. A gente tem que estar muito unido, muito agregado, né? E grupos, né, e suporte social são coisas que fazem bem para a saúde mental. Acho que é isso, gente. Não sei se eu mais confundi vocês, mas acho que é isso. Pessoal, então a gente encerra hoje a atividade. Queria agradecer imensamente a professora Kika. Acho que ela trouxe várias coisas para a gente refletir, para a gente repensar no nosso dia a dia.